Olá, estamos começando mais um programa Letras Cult Aulas aqui no canal Uber Tsildeli. E hoje é a nossa segunda aula da série Interpretação de Textos. Na aula passada nós analisamos uma questão, lemos um texto, lemos uma tirinha e comparamos essa tirinha com outro texto. E hoje vamos ler outro texto e vamos fazer também o julgamento de duas assertivas. E na próxima semana faremos a leitura da terceira questão, também fazendo o julgamento de assertivas. Então são 3 semanas, 3 aulas da série de interpretação de textos. Vamos lá então? Vamos lá então para a segunda questão. A imigração haitiana para o Brasil passou a ter grande repercussão na imprensa a partir de 2010. Devido ao pior terremoto do país, muitos haitianos redescobriram o Brasil como rota alternativa para a migração. O país já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004, e isso se deve à reorientação da política externa nacional para alcançar liderança regional nos assuntos humanitários. Repare aqui na terceira linha, esse pronome demonstrativo, ele exerce uma função anafórica ao que foi dito anteriormente, não é? Essa função anafórica reporta-se à ideia de o Brasil ter sido alternativa para os haitianos desde 2004, no que se refere a essa reorientação de o Brasil ter, né, se lançado para os assuntos humanitários, não é? Então, o Brasil já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004, né? E isso se justifica porque o Brasil, né, como o Brasil já se reorientou para os assuntos humanitários, os haitianos tiveram o Brasil como opção, como alternativa desde 2004. Então, desde 2004, o Brasil já havia se reorientado politicamente, na sua política externa nacional, no que se refere aos assuntos humanitários. A descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influência da presença do exército brasileiro no Haiti, que intensificou a relação de proximidade entre brasileiros e haitianos. Em meio a esse clima amistoso, os haitianos presumiram que seriam bem acolhidos em uma possível imigração ao país que passara a liderar a migração da ONU. Então, na verdade, o fato de o Brasil ter reorientado a sua política externa nacional, parece que o Brasil como um todo iria acolher os haitianos. Acolher muito bem, mas não é bem assim. E esse não é bem assim se confirma com o uso desse operador argumentativo adversativo, no entanto, aqui ao início do terceiro parágrafo. No entanto, os imigrantes haitianos têm sofrido ataques xenofóbicos por parte da população brasileira. Recentemente, uma das grandes cidades brasileiras serviu como palco para uma marcha anti-imigração, com demonstrações de um crescente discurso de ódio em relação a povos imigrantes marginalizados. Então vamos lá, observa-se na maneira como esses discursos se conformam que a reação de uma parcela dos brasileiros aos imigrantes se dá em termos bem específicos. Os que sofrem com a violência dos atos de xenofobia, em geral, são negros e têm origem em países mais pobres. Então, vamos para as assertivas. A primeira assertiva é esta: as reações xenófobas estão relacionadas ao fato de que os imigrantes são concorrentes diretos para os postos de trabalho de maior prestígio da sociedade, aumentando a disputa por boas vagas de emprego. Isso não está no texto, isso é uma extrapolação, e nós podemos, por meio dos nossos conhecimentos prévios, que isso não é verdade. Não é? Um país pobre, um país cujo acesso à escolaridade é um acesso problemático, como acontece com boa parcela da população brasileira, e realmente o ataque xenofóbico é em relação ao fato de eles serem pobres, negros, carentes, né, não poderem contribuir de fato com o Brasil. Eles vêm aqui pedir socorro. E para uma parcela da sociedade brasileira, isso
é errado, isso é ruim, não faz com que a gente cresça, então isso deve ser combatido a qualquer custo. Então, na verdade, essa assertiva é falsa. A segunda assertiva deve levar em conta, em diálogo com a primeira assertiva, o conceito de xenofobia, que é uma desconfiança, antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. A crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia o preconceito e a rejeição por parte dos brasileiros em relação aos imigrantes haitianos é pautada pela discriminação social e pelo racismo. Verdadeira. Essa assertiva é verdadeira, haja vista que esse ataque xenofóbico é o resultado daquilo que se construiu ao longo da história do Brasil, né? A nossa sociedade, a base da nossa sociedade é uma base escravocrata. O preconceito contra o preconceito em relação ao negro se construiu desde a escravidão, cuja abolição não resolveu o problema do negro no Brasil. Ainda assistimos a diversas situações de preconceito racial, seja na questão do combate às ações afirmativas, seja na questão do acesso ao negro à universidade, aos melhores postos do mercado de trabalho. Então, isso, na verdade, por mais que essas marchas xenofóbicas não falem diretamente da questão de os haitianos estarem pleiteando por melhores postos no mercado de trabalho, na verdade, só o fato de eles estarem no Brasil, isso incomoda uma boa parcela da sociedade brasileira. Uma parcela que se vê como elite, se vê como classe média, que se vê como acima de tudo, que se vê como melhores, pessoas que se veem como melhores que os outros, como outras pessoas, não é? Então, essa onda de xenofobia, ela se dá realmente por essa discriminação social e pelo racismo, problemas esses que são históricos na nossa sociedade. Então, essa assertiva, ela é verdadeira. Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana voltaremos. Bom, hoje é dia 21 de março. Na próxima semana, dia 28 de março, nós voltaremos com a terceira questão de interpretação de textos, né, da nossa série de leitura de textos, ainda com a dinâmica de julgamento de assertivas como verdadeiras ou falsas. E na próxima semana nós voltaremos aqui no YouTube, pelo canal Hubert Sildeli, com o programa Letras Cult, aulas de língua portuguesa, para você se preparar para concursos, vestibulares, Enem e para a sua formação continuada. Obrigado e até a próxima. Um excelente final de semana para você. Tchau, tchau.